Imaginem um lugar onde o tempo parece passar mais devagar. Imaginem paisagens verdejantes e o poderoso rio Mekong a esculpir o seu caminho. Isto é o Laos, um país no Sudeste Asiático, onde tradições antigas persistem. Esta é uma jornada ao coração do Laos, às suas aldeias rurais. Vamos explorar a história e a cultura das pessoas que chamam a este belo país o seu lar. Para entendermos o Laos de hoje, precisamos primeiro recuar no tempo. Há muito tempo, o poderoso reino de Lan Xang, a terra de 1 milhão de elefantes, reinava supremo. Fundado no século XIV, Lan Xang unificou vários principados laosianos sob o seu domínio. Durante séculos, Lan Xang floresceu, com a sua influência a estender-se por toda a parte. Da sua capital em Luang Prabang, Lan Xang fomentou uma era de ouro da arte, literatura e devoção religiosa. O budismo, que havia chegado séculos antes, tornou-se a religião oficial do reino, moldando os seus valores e tradições. Templos e mosteiros, como o magnífico Wat Sieng Tong em Luang Prabang, permanecem como testemunhos desta rica herança espiritual. Embora Lan Xang acabasse por se fragmentar em reinos rivais, o seu legado perdura. O século XIX trouxe novos desafios. À medida que as potências europeias expandiam o seu alcance, o Laos, tal como os seus vizinhos, viu-se enredado nas garras do colonialismo. A França, procurando garantir o seu controle sobre o Sudeste Asiático, incorporou o Laos na Indochina Francesa em 1893. A presença francesa trouxe mudanças significativas ao Laos, transformando a sua paisagem política e deixando uma marca duradoura na sua sociedade. O francês tornou-se a língua da administração e da educação, enquanto projetos de infraestrutura, como a construção de estradas e ferrovias, conectaram o Laos mais estreitamente ao mundo exterior. No entanto, o domínio francês também trouxe exploração e supressão cultural. O povo laosiano, as suas tradições e a sua língua eram frequentemente marginalizados, as suas vozes silenciadas sob a autoridade colonial. Os ventos da mudança varreram o Sudeste Asiático no século XX, à medida que as nações se erguiam para reclamar a sua independência. O Laos também embarcou no seu caminho para a autodeterminação. Após uma luta prolongada contra o domínio francês, o país finalmente alcançou a independência em 1953 como o Reino do Laos. No entanto, o caminho para a paz revelou-se evasivo. O Laos viu-se envolvido nos conflitos da Guerra Fria, um campo de batalha por procuração para potências maiores. O país foi devastado pela guerra, com o seu povo a suportar anos de sofrimento e dificuldades. Das cinzas do conflito, a República Democrática Popular do Laos, ou RDP-Lao, emergiu em 1975. Hoje, o Laos é uma nação em reconstrução e a lutar pelo progresso, preservando ao mesmo tempo a sua identidade cultural única. Seção 5. O ritmo dos arrozais. A agricultura no Laos. A vida no Laos rural está profundamente ligada à terra. A agricultura, especialmente o cultivo de arroz, é a espinha dorsal da economia. A maioria vive em pequenas aldeias, ligadas ao ciclo de plantação e colheita. Do amanhecer ao anoitecer, os agricultores cuidam dos seus campos. Os arrozais verde esmeralda são um testemunho do seu trabalho árduo. O arroz, alimento básico, está profundamente enraizado na cultura laosiana. Seção 6. Os laços que unem comunidade e família na vida rural. Nas aldeias do Laos, a comunidade não é apenas um conceito, é um modo de vida. As famílias vivem em grande proximidade, muitas vezes em casas tradicionais de madeira elevadas sobre estacas, com as suas vidas interligadas numa tapeçaria de experiências partilhadas e apoio mútuo. Desde ajudar na colheita a celebrar festivais, a vida no Laos rural é um esforço coletivo.
Os laços familiares são fortes e duradouros. Os mais velhos são respeitados pela sua sabedoria e experiência, sendo o seu conselho solicitado em assuntos grandes e pequenos. As crianças crescem rodeadas de avós, tios, tias e primos, aprendendo as tradições e valores que lhes foram transmitidos ao longo de gerações. Este forte sentido de comunidade fornece uma rede de segurança, uma fonte de força e resiliência em tempos difíceis. Seção 7. Templos e oferendas. A influência profunda do budismo. No Laos, o budismo é um modo de vida, uma filosofia que permeia a cultura. Dos templos dourados aos rituais diários, a influência é duradoura. Os ensinamentos do Buda, enfatizando compaixão e karma, ressoam no povo. Monges de vestes cor de açafrão percorrem as aldeias em silêncio. As pessoas oferecem comida, ganhando méritos e fazendo boas ações. Os templos são centros de aprendizagem e meditação. Seção 8. Uma tapeçaria de celebração. Bon Pi Mai e Bum Bang Phai. O calendário laosiano é uma tapeçaria vibrante tecida com festivais, cada um deles uma celebração da vida, da fé e da tradição. Um dos mais importantes e alegres é o Bum Pi Mai, o Ano Novo Laosiano, celebrado em meados de abril. Durante esta época, as aldeias ganham vida com o som de risos, música e salpicos de água. As pessoas limpam as suas casas e estátuas do Buda com água, simbolizando uma purificação das desgraças do ano velho e um novo começo. Outro festival espetacular é o Bum Bang Phai, o Festival dos Foguetes, realizado em maio ou junho. As aldeias competem para lançar elaborados foguetes artesanais para o céu, procurando apaziguar os deuses da chuva e garantir uma colheita abundante. Seção 9. A tecelagem de histórias e tradições. Artes e ofícios laosianos. O espírito artístico do povo laosiano encontra expressão numa miríade de formas, desde tecelagens intricadas a trabalhos delicados em prata. Cada região do Laos orgulha-se das suas próprias tradições artísticas únicas, transmitidas de geração em geração. Um dos ofícios laosianos mais famosos é a tecelagem da seda. As mulheres, hábeis na arte da sericultura, criam meticulosamente bichos da seda e transformam os seus delicados casulos em fios brilhantes. Estes fios são então tecidos em teares tradicionais, criando têxteis requintados, adornados com padrões complexos e cores vibrantes. Estes têxteis, utilizados para vestuário, tapeçarias de parede e objetos cerimoniais, não são apenas objetos bonitos, são expressões de identidade cultural, tecidas com histórias e tradições transmitidas ao longo de gerações. Seção 10. Os sons do Laos. Música e dança. A música e a dança são partes integrantes da cultura laosiana, uma expressão de alegria, narração de histórias e comunidade. Das melodias arrebatadoras do quene, um órgão de boca de bambu, às batidas rítmicas do tambor, a música laosiana tem um som único e cativante. A dança tradicional laosiana, frequentemente apresentada em festivais e cerimônias, é graciosa e elegante, contando histórias de amor, lendas e do cotidiano. Uma das danças laosianas mais famosas é o Lan Vong, uma dança em círculo onde os participantes se movem graciosamente ao som da música, com as suas mãos e pés a traçarem padrões elegantes. A música e a dança não são apenas formas de entretenimento. São formas de se conectarem com o passado, preservar a herança cultural e unir as pessoas. Seção 11. Uma viagem inacabada, a explorar as profundezas da cultura do Laos. A nossa viagem pelo Laos rural apenas arranhou a superfície da rica cultura e tradições deste país fascinante. Dos ecos dos seus antigos reinos aos festivais vibrantes que iluminam o seu presente, o Laos
oferece um vislumbre de um mundo onde o tempo parece mover-se mais devagar. Este é um convite para mergulhar mais fundo, para explorar os cantos escondidos do Laos e saborear a sua deliciosa culinária. A viagem ao coração do Laos é uma viagem de descoberta, uma viagem que promete ficar convosco muito depois de terem deixado as suas margens encantadoras.